paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, o nosso Mashiach, meus irmãos. Gratidão, papai, né? Gratidão, papai. Alegria, né, irmãos? Muita alegria. Alegria de servir o papai. Isso não há nada nesse mundo que pague, né? E nós vamos crescendo, graça e conhecimento diante de Yahweh e dos homens. Nosso ministério está passando. Logo, logo, nós vamos voltar para nossa casa, mas não vai ser esse ano, né, irmãos? Não vai ser o ano de 2022, não. Os irmãos vão... né? Nós estamos no ano Shemitah. O ano Shemitah não é o ano jubileu, né? O ano Shemitah antecede o jubileu. E o ano jubileu, que é o dia, que é o tempo da restituição das propriedades, né? Nós descemos aqui e deixamos as nossas propriedades lá em cima. Por isso que fala Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, guarda o que tens. Tens lá em cima, tem guardado. Então não faz nenhuma bobagem embaixo, não, para que ninguém tome a tua propriedade lá em cima, né? Isso já não foi prometido para Esmirna. Por quê? Porque Esmirna, eles são filhos de Adão. E como filhos de Adão, nós vemos a palavra que diz que eles deveriam morrer, né? Morrer para conquistar uma coroa que fosse imperecível, né? E isso fala ali para o anjo da era, né? Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Diferente do que fala para Filadélfia: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Significa que tem, deixou lá em cima para vir aqui embaixo. É a mesma condição de papai Yahshua, que deixou a coroa dele lá em cima para vir aqui embaixo, né? Mas isso tudo tinha um propósito. Tinha um propósito porque Yahweh Supremo queria sobreexaltá-lo. E da mesma forma, aquele que recebeu o nome de Yahweh forte e valente, ele também quer sobreexaltar os seus filhos, né? Ele quer sobreexaltar os seus filhos, e é por isso que nós viemos aqui, né? É a condição nossa também de mostrar fidelidade para com ele. Gratidão, papai, né? Nós vamos fazer um estudo hoje maravilhoso, irmãos. Nós vamos entrar aí em muitos assuntos, muita coisa boa. A gente vê, inclusive, a respeito de Babilônia, né, irmão? Você está vendo essas imagens aqui atrás? Babilônia vai chegar o tempo dela ter que pagar também em dobro todo o mal que ela fez, né? Todo o mal que ela fez um mal terrível para com esta terra, levando todo mundo a cativeiro, enganou o mundo inteiro, deu de beber do vinho da sua prostituição, né? Ensinou a todos a buscarem ali bênçãos do administrador infiel que está lá em cima, respondendo ali as denominações e a católica, né, irmãos? Então, terrivelmente, vão ter que pagar ali em dobro perseguições, sangue derramado, injustiças de todas as extremidades da terra, né? Todos foram injustos ali, aqueles que seguiram essa mulher. Então, hoje o estudo nós vamos esclarecer muitas coisas e vamos fazer as conexões, os links, né, da escritura, porque é assim que a palavra conversa. E é assim que o esclarecimento chega no final dos tempos, né, meus irmãos? Vamos fazer um invocar nesse momento. Você é convidado a invocar conosco. Assim seja. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai. Somos gratos, papai. Só temos a agradecer. É verdade. Muito grato. Abençoe esse nosso
estudo. Sim, papai. Fala conosco, fala com tuas pedrinhas Sim, papai. eleitas. Conduza elas à fonte de água da vida, papai. Sim, papai. E que elas possam ser fortalecidas, cuidadas, e que elas possam ser purificadas, lapidadas e polidas, papai. Em nome de Deus. E que elas possam, papai, ser pedras eleitas e filhos que não nos trairão. Ó, Sim, papai, gratidão por tudo. Gratidão. Abençoe cada palavra proferida, que tu fales e que o inimigo bata em retirada. Em nome de Yahshua. Que Satanás seja envergonhado. Em nome de Yahshua. E que a sinagoga dele possa também estar debaixo dos nossos pés. E assim seja feito, E assim papai. seja feito a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Amados, nós vamos começar primeiramente lendo um trecho da palavra Escritura em Apocalipse, profecia, né, irmãos? Apocalipse 18:1. Vamos lá? Vamos abrir então? Apocalipse 18:1. Olha só. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa, fazendo um link com aquele anjo de Apocalipse 7, né? Nós vemos ali o anjo de Apocalipse 7, que ele grita, né? Ele Exatamente. Grita ao quê? Aos querubins, Os ali, querubins. ao querubim que tem 4 faces, né? Ele fala o anjo, né? Ele fala ali. Os 4 anjos, né? Os porque o 4 querubim anjos. não é chamado de anjo, né? Não é não. Os irmãos entram aqui no grupo e falam que querubim não é anjo, não, né, irmãos? Então, nós vamos deixar isso para depois. Né? Vamos lá. Então, quando aqui nós lemos, ele fala, depois disso, né, 18:1, vi outro anjo descendo do céu, tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa, caiu Babilônia, a grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque com o vinho de suas prostituições foram embriagadas todas as nações e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Aqui fala os mercadores, né? Os mercadores. Aí faz um link com Ezequiel 28, que fala assim ali de Satanás, né? Do seu grande comércio, né? Comércio, comerciante. Isso a gente faz um link hoje com o quê? Com Babilônia e as filhas de Babilônia. As filhas de Babilônia também são prostitutas. Isso está em Apocalipse 17. Então elas também fazem o quê? Elas fazem comércio com a fé, né? Fazem comércio com a fé. E isso é notório, principalmente nos dias de hoje, né? As pessoas achando que Yahweh, o Criador, ele precisa, para abençoar, uma atitude, né? De algo que você tem que dar para ele te abençoar. Isso é coisa lá de trás, né? Lá daquelas entidades demoníacas que as pessoas ofereciam até os filhos, né? Em sacrifício. Quando oferecia filho em sacrifício para que a entidade pudesse
abençoar. E aí a gente percebe claramente que Ial não está nisso. Verdade. Ial, ele não precisa nada que você entregue para ele, dinheiro, dízimo, oferta, nada. Ele quer simplesmente que você direcione e reconheça quem ele é de fato e não fazer oração para administrador infiel. Por isso nós vemos essa passagem à Babilônia, né? A Babilônia, ela ensinou o mundo inteiro a fazer oração a esse administrador que está lá em cima, nos lugares celestiais, administrando de uma forma infiel aqueles bens daquele que é de direito, né? Quando nós lemos aqui, irmãos, esse anjo, ele desce do céu. Ele vai descer assim, né, irmão Shaul? Ele vai descer assim e todo mundo vai ver ele descendo assim. Aí ele vem com a asa grandona, né? Aí todo mundo olha e fala, olha esse anjo. Aí ele ilumina a terra inteira. É isso? Não, não é assim, irmãos. As coisas do Pai, tudo é sutil. Tudo é sutil. Quando nós vimos lá Papai Yaucha vindo, foi sutil. Ele não nasceu ali num trono. Ele não nasceu ali, foi convidado ali os reis da terra, né? Conforme ali o evangelho anátema de Mateus. Porque o mensageiro de Sade já falou que o evangelho, a escritura é o de Lucas. Mas eu não sei porque os Ialdinhos ainda insistem de ler o evangelho de Mateus, que é anátema. Se o evangelho de Lucas, ele não narra reis magos, não narra estrela de Belém, por que se acreditar que em Mateus é certo e o de Lucas é errado de não ter? Se o próprio mensageiro de Sás falou que o evangelho de Lucas, que é escritura, se não está narrado um evento desse tão importante, né? Um evento tão importante, porque, claro. Tá vindo ali os reis magos. magos lá do Oriente, seguindo uma estrela guia, né? Chegou lá e ainda Herodes falou assim, quando você encontrar um menino, também me avisa que nós vamos lá adorá-lo, né? E como diz, usar o termo ainda adorar, né? Adorar a criança. Como se diz, tudo errado, né, irmãos? Na realidade, só Ial pode ser adorado, só Ial pode ser adorado. Então, quando nós vimos ali, o que acontece? É o fermento que a mulher colocou. Essa mesma mulher aqui chamada de Babilônia, que é uma instituição, né? Quando nós falamos mulher, quando fala mulher, refere-se ao quê? Refere-se à instituição igreja. Isso nós já fizemos esse estudo, né, irmãos? Então, quando a gente está vendo aqui esse anjo que está descendo, irmãos, ele é um anjo que ele tem uma característica, uma voz poderosa. Ele tem uma voz poderosa e ele fala. Por quê? A voz dele é a voz de Ial, porque ele é a trombeta de Ial. Por isso a voz dele é poderosa. Porque dele mesmo ele não tem poder, mas o poder está no quê? É Ial usar ele como trombeta, é Ial usar ele como aquele que fala em seu nome. Essa passagem, irmãos, olha só, quando ele desce e ele condena essa Babilônia, ele fala, caiu Babilônia. Caiu é um termo usado hoje em dia, né? A pessoa fala, caiu, quer dizer, foi revelado. Não ficou oculto, está sendo mostrado. Caiu numa condição inferior, né? Aí fala, caiu Babilônia a grande, e tornou-se moradia de demônios. Olha, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes,
porque o vinho das suas prostituições foram embriagados todas as nações da terra, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Os mercadores, aqueles que negociam em nome dela. E quando a gente fala ali de Babilônia, a gente também refere às filhas de Babilônia. Se você voltar a página aqui na página 17, Apocalipse 17, ele vai falar sobre isso. Olha, versículo 1. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram os habitantes da terra. Ele me transportou ao deserto pelo Espírito, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate. Ela tinha cheio de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Faz um link com o cavaleiro do Apocalipse 19, que tem vários diademas. Então, aqui ela também mostrando a respeito dessa besta, né? A besta escarlate também é cheia de títulos blasfemos, né? Títulos blasfemos, porque sempre quer imitar o cavaleiro de Apocalipse 19, que tem muitos diademas, quer dizer, muitos títulos, ok? Aí a palavra fala assim, um pouquinho mais para frente, versículo 4. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações. Tinha um cálice de ouro cheio das abominações. Você percebe que ela está vestida de púrpura escarlate e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e vestida com púrpura e escarlate. E ela tem um cálice de ouro na mão. Isso aqui remete para quê? Remete para Ezequiel 28. Satanás se adornava com pedras preciosas. Olha aqui a conexão dos textos. Né? Ezequiel 28. Né? Aqui Ezequiel 28. Aqui quando fala Ezequiel 28, ele começa assim, ó. Quando fala Ezequiel 28, ele começa 28:1. Você despreza essa primeira parte em negrito aqui, porque isso aqui é uma escrita do quê? Do teólogo. Aqui o escrito do teólogo é contra o rei de Tiro, não é contra o rei de Tiro, é contra o príncipe de Tiro, o filho do rei. Então, quando você tem essa primeira parte aqui, o teólogo que colocou, então você despreza, porque a palavra de alma foi dirigida nesses termos: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Príncipe é filho do rei, assim diz Ial. Quando ele vai falar com o rei, que é o rei, é no versículo 11. Olha só, no versículo 11 é o pai do príncipe. Ele fala, a palavra de alma foi dirigida nesses termos: filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro. Você viu que aqui no versículo 1 fala príncipe de Tiro, e aqui no versículo 11 fala rei de Tiro. Então são dois personagens. Se você ficar preso no que o teólogo colocou aqui na frente, você vai se perder, porque isso não pensar que é tudo falando do rei. É tudo falando do rei, mas não é. A primeira parte fala do antimachia, e do versículo 11 em diante fala de quem? Satanás, que é o rei, tá? Aí, olha só o que ele fala ao rei de Tiro, que é Satanás. Representação, né, irmãos? Ele fala assim, no versículo 12. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz, assim diz o Eterno Ial, tu eras. Tu eras, já era. Esse aí já era. Modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Estava no Éden, jardim de Ial.
engalanava-se, quer dizer, se vestia com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos os teus discos e pingentes, né? Todas essas coisas foram preparadas no dia em que foste criado. Fiz de ti querubim cintilante, o protetor. Andavas no monte santo de Iau e movia entre as brasas ardentes. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos, até que se achou maldade em ti. E aí ele fala, versículo 16, em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Iau como profano, e te exterminei, ó querubim, protetor, dentre as pedras de fogo. Isso aconteceu? Não. Ainda não aconteceu, porque ele ainda não foi atirado. Por isso que essa palavra faz um link lá com Apocalipse 12, né? Apocalipse 12. Quando se levantar Micael, né? Micael é o nome correto do arcanjo, Micael. Então, quando ele se levantar, Micael, ele vai jogar por terra estes demônios, encabeçado pelo dragão, antiga serpente, tá, irmãos? Então, tá bom. Então, aqui é uma profecia, por isso já falou, já era, você está com os dias contados, e você percebe que ele se embelezava também com joias, ouro e tudo. Vamos lá agora voltar na mulher, né? A mulher do Apocalipse 17, toda adornada, né, toda irmão? adornada, mostrando exatamente qual o espírito que habita nela. Qual o espírito? Espírito de demônio. Espírito de demônio. Ela está adornada com joias, pérola, ouro, prata, roupas extravagantes, porque o que habita nela é um espírito maligno. Por isso que em Apocalipse 18, ele está falando assim, 18, versículo 2, então esse anjo gritou com voz poderosa, caiu Babilônia a grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Viu? Ou seja, quando ela se tornou, essa igreja se tornou abrigo e casa de demônio, esses demônios fazem dela aquilo que Lúcifer sempre quis: a luxúria, a ostentação, o aparecer. Porque você viu lá atrás ele se adornando de ouro, joias, já pedras, agindo assim lá em cima, já mostrando que ele era orgulhoso e cheio de soberba. Verdade. Fazendo um link, a conexão aqui. Por quê? Porque aqui, quando fala Apocalipse 18, ele fala que a Babilônia, ela tornou-se moradia de demônios e abrigo de todo tipo de espíritos impuros e todo tipo de aves impuros e repelentes. Quando ele fala aves impuros e repelentes, ele lança você para Gênesis capítulo 1. Olha só, no quinto dia da criação, você vai ver aqui que quando Iau fez esse tipo de criatura, né? Quando Iau criou essas aves, né? Essas aves, que aves é? É ave que voa aqui no céu? Não, ele está falando de anjo. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 20. Iau disse: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez, fazendo um link lá, que Babilônia,
ela se tornou o quê? Moradia de aves repugnantes. São de anjos, esses anjos aqui que é referido em Gênesis capítulo 1. Quando ele fala no versículo 21, fala: Ial criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie. Aqui também ele fala sobre as aves aladas, segundo sua espécie. Aves aladas, né? Aves que voam. Então, quando aqui ele faz essas conexões, ele fala de uma forma sábia. Ele está falando aqui, seres celestiais. Por quê? Porque aqui ele fala, ele fez o quê? Ele fez os grandes serpentes do mar. Você conhece aí algumas grandes serpentes do mar aqui? Não, conheço não. Não tem não. Grande serpente do mar. Ele está referindo a quem? Está falando aos leviatãs. Leviatãs são seres celestiais, né, irmãos? Leviatã está em Isaías, né? Isaías. Isaías 27. Isso, vamos lá abrir. Isaías 27. São as grandes serpentes, né? Isaías 27. Isaías 27, 1. Olha só, Isaías 27, 1 diz: Naquele dia punirá Ial com a sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente escorregadia, ó, a serpente escorregadia, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o monstro que habita o mar. Fazendo o link lá de fazer fervilhar o mar. É o mar, esse mar aqui que a gente está vendo? Não. Ele está falando uma representação lá de cima. Por isso que a visão, quando a gente vê a visão ali de Apocalipse, né? Apocalipse e Al-Hana, ele viu o trono, olha só, um trono. Ele viu um trono lá no céu. Vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 4, né? Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito, e eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha aspecto de uma pedra jaspe cornalina. Viu aqui as conexões de pedra? Tremendo. De pedrinha. Esse que está sentado tem a característica aspecto de pedra jaspe cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexo de esmeralda. Outra pedra, hein? Ao redor desse trono estava disposto 24 tronos, e neles assentavam 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiu relâmpagos, vozes, trovões. Ó, do trono, esse trono aqui é um querubim, tá? Por isso que você vê que a mulher está sentada, ela está sentada na besta, mostrando claramente que é um querubim que ela está sentada, tá? Que deu para ela autoridade. Então ele fala, do trono saiu relâmpagos, do trono saiu vozes, trovões, e diante do trono 7 lâmpadas de fogo, são os 7 espíritos de Ial. À frente do trono havia como um mar, ó, havia como um mar de vidro, mar vítreo, havia como um mar de vidro semelhante ao cristal. Ele está falando aqui com sabedoria aos sábios, da conexão de Gênesis capítulo 1, do mar fez um fervilhar de quê? De seres vivos, né? E fala de aves que voam acima da terra. Está falando de anjos, né? Que anjos que têm asas, são os querubins que têm asas, tá, irmãos? Então, isso aqui é a conexão para você chegar de volta em Apocalipse 18, e você vai ver lá em Apocalipse 18, o anjo que anuncia, esse anjo ele anuncia sobre Babilônia, ele fala, caiu Babilônia grande, tornou-se morada de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos imundos, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Não encheu lá a Babilônia de pombo, né? É pombo que faz nojeira, essas aves repugnantes? Não, ele está falando de demônios, ele está falando de anjos repugnantes, entendeu? Porque faz uma conexão
lá com Gênesis capítulo 1. E esses seres foram feitos antes do homem. Foram feitos no 5º dia, ok? Exato. Então tá. Então vamos continuar, né, irmãos? Vamos continuar. A gente vai agora lá em Isaías, tá? Isaías 9:1. Isaías 9:1. E depois nós vamos voltar aqui. Então você marca aí para a gente voltar. Isaías 9:1. Olha só. Isso aqui nas denominações ensinou que era... A denominação ensinou que era Papai Yahshua, né? Isaías 9:1, Papai Yahshua. Mas aí Papai Yahshua volta lá no Apocalipse para poder descer de novo na terra. Não é ele, não é ele, tá, irmãos? Não é ele. Você vai ver que não é ele. Então ele fala assim, ó, Isaías 9:1. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma luz raiou para os que habitavam uma terra sombria. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, quando se regozijam os que repartem os despojos. Isso aqui foi interpretado como Papai Yahshua, quando ele veio à terra. Mas aqui está falando de repartir despojo. Repartir despojo não foi no tempo que ele veio. O repartir despojo vai ser quando? Quando vai ser o seu povo, vai herdar o reino. Esse é o repartir despojo no final dos tempos, entendeu? No final dos tempos vai ter o repartimento do reino. Esse é o repartir despojo que está referindo. Então, essa passagem não está referindo especificamente para a vinda do papai, quando ele veio nessa terra. Mas ele refere-se ao final dos tempos. E é o link com Apocalipse 18 que nós vimos lá. Que está falando de um anjo que desce e ele ilumina a terra com o quê? Com a glória de Yahweh. A glória de Yahweh que repousa sobre ele. Tremendo. Isso faz uma conexão com Isaías 61. Olha só, vamos lá abrir um pouquinho mais para frente. Isaías 61. Diz assim: põe-te de pé. Põe-te de pé. Resplandece, porque tua luz é chegada, ó. Põe-te de pé. Resplandece. Resplandece. Em outra tradução fala, levanta-te, né? Levanta-te. Resplandece, porque tua luz é chegada e a glória de Yahweh raia sobre ti. E a glória de Yahweh raia sobre ti. Lembra ali a glória de Yahweh raiando ali naquele anjo? Sim, não era a glória dele. Não era a glória dele. Com efeito, as trevas cobrem a terra. Ó, aqui está falando assim, aqueles que estavam habitando em trevas viu grande luz, né? E aqui volta a falar a mesma coisa. Tremendo. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações, mas sobre ti levanta-se Yahweh. Ó, levanta-se Yahweh, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz e os reis no clarão do teu sol nascente. Ergue os olhos em torno e vê. Todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe e tuas filhas são carregadas sobre as ancas. Ou seja, são carregadas no colo. São carregadas no colo. Isso faz um link com Números. Números, o quê? 11 e 12. Vamos abrir Números 11 e 12. Números 11 e 12. Essa palavra é chave. Números 11 e 12. Ó, Números 11, 12. Diz assim. Ó, fui eu, aqui Moisés falando, macho. Fui eu, porventura, que concebi todo este povo. Fui eu que dei a luz para que me digas, leva no teu regaço, ou seja, na tua anca, como a ama, aqui você fala ama, em outra tradução fala o aiô, como o aiô leva a criança no colo, ó, leva a criança no colo, a terra que prometi sob juramento a seus pais, viu? Fazendo a conexão com aquele anjo lá atrás, que está iluminando
E ele fala: se levanta, ilumina, e os teus vão vir até a ti. Eles se reunirão diante de ti e se alegrarão na tua presença. Gratidão, papai. Fazendo a conexão da palavra em Daniel 12:1. Vamos lá. Daniel 12:1. Se levantar-se. Viu que está falando assim? Levanta-te. Em outra tradução, levanta, põe de pé. Aí chega Daniel 12:1, que fala assim: no tempo do fim, nesse tempo, levantar-se-á Micael. Essa é a palavra-chave. O nome não é Miguel, é Micael. Micael, o grande príncipe. Micael significa aquele que é a semelhança de Ial, ok? Micael. O grande príncipe que se conserva junto dos filhos do teu povo. Junto dos filhos do teu povo. Será um tempo de tal angústia, jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. Falando do tempo da tribulação, final dos tempos. E ele fala: mas nesse tempo o teu povo escapará. Isto é, todos que se encontrarem escrito no livro. Escapará para onde? Para o céu. Vão escapar para o céu, estão na terra. E junto com Micael vão escapar para o céu. Isso está onde? Está em Apocalipse 12. Vamos lá, Apocalipse 12. Daniel 12, Apocalipse 12. Isso. Apocalipse 12, versículo 7. Ó, Apocalipse 12, 7. Vamos lá. 12, 7 diz assim: houve então uma batalha no céu. Quer ver? O seu povo escapará. Escapará da onde? Da terra. Por quê? Porque vai ser liberado o antimachia para ele agir. Então o povo vai ser liberado da tribulação. Foi dado para ele assim, ó, foi dado para o anjo da vida, que é Micael, 3 anos e meio. E vai ser dado para o antimachia, Emanuel, o anjo da morte, 3 anos e meio. Tá certo? 3 anos e meio para cada um. Aí ele fala assim, olha só, Apocalipse 12, 7. Houve então batalha no céu. Por quê? Porque esse povo falou que está falando ali, escapou, foi para o céu. E aqui vai ter uma grande bagunça. Por quê? Porque o antimachia está sendo liberado para agir. Então esse povo aqui, ó, escapou. Esses que estão com esse anjo, escapou. Porque aquele Micael, ele se conserva junto dos filhos do seu povo. Então o seu povo junto com ele escapa da terra e vai guerrear no céu. Lembrei que a passagem, a rede do caçador se rompeu e nós escapamos. E nós escapamos. Isso aí está no Salmo 91, né, irmãos? Tremendo. Salmo 91. Ali ele nos põe em liberdade diante da rede do caçador, né? Gratidão. Aí ele faz um link com o caçador, quem? Esaú, né? Esaú era caçador e Jacó, que recebeu o nome de Israel, príncipe de Israel, ele é pastor de ovelhas, né? Enquanto que aquele irmão, que é o link de 2 no ventre, disputando a primogenitura, um é pastor de ovelhas, o outro é caçador, né? Aí chega aqui, Apocalipse 12. Houve então batalha, porque aqueles que estavam na terra subiram, né? Por isso que está falando lá em Apocalipse 12. Daniel 12, perdão. Falando assim, mas o teu povo escapará, todos que se encontram escritos no livro. Ou seja, escapa com quem? Escapa com o anjo. E é esse anjo que retém a manifestação do antimachia. Enquanto ele está na terra, o antimachia não tem poder para fazer nada. Entendeu? Aí ele continua. Houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foram derrotados e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Ok?
lançado na terra, lançado por terra, ok? Esse anjo, antes dele subir, ele desceu. Para que ele tenha subido, ele desceu. E é por isso que é Apocalipse 18. Por quê? O Apocalipse ele não está escrito na ordem cronológica. Ele está escrito na medida que Yaohana teve as visões. Ele foi tendo as visões e foi escrevendo. A preocupação não era escrever na ordem cronológica, mas escrever na ordem que ele recebeu as visões. Entendeu? Exatamente. Irmãos? Esse é o objetivo. Então, quando chegou aqui Apocalipse 18, fala assim: depois disso vi outro anjo descendo do céu, tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Então ele gritou com voz poderosa. Olha só, ele gritou com a voz poderosa. Ele gritou com a voz poderosa, falando: caiu Babilônia. Ele traz a condenação para essa que prostituiu todo o ensino, prostituiu, escondeu o nome do Pai Eterno, escondeu o nome do seu filho, mudou o nome dos profetas para nome de entidades babilônicas, fermentou aquela farinha dos 3 evangelhos, tornou anátemas. Colocando ali 3 farinhas fermentadas. Né? Colocou 3 ali, né? São aqueles, num só, Isaías 11, num só mês, eu destruí 3 pastores. Zacarias 11. Zacarias 11, perdão. Quando nós falamos também a respeito do quê? Nós falamos a respeito daquele que vem no final dos tempos. Sim. Junto, na mesmo vento. Representação, Gênesis 38. Isso. Os 2 filhos de Tamar. Isso. Tamar com quem? Yalda. Isso. Tamar com Yalda. Estavam ali 2 crianças no ventre, disputando a primogenitura. Aí uma criancinha colocou o bracinho para fora e foi marcada. Essa aí é o selo de Yahvé vivo. Esse é o selo da primogenitura. Só que ele recolhe o bracinho e o irmão nasce. Por isso que faz um link. O irmão nasce primeiro, ou seja, a manifestação do antimachia, ele acontece primeiro. Depois vem aquele que foi marcado com a fitinha. Em Apocalipse 19, tem um manto embebido de sangue. Essa é a marca da primogenitura que ele recebeu do pai dele. O pai dele que é aquele sangue, não é dele. Por isso que a palavra fala, vi um cordeiro como que imolado, que faz a conexão de quê? De José. José, ele foi enviado para o Egito, ou seja, é a condição desse anjo que é enviado à terra. E ali é apresentado as vestes ao pai com sangue, né? Exato. O sangue do animal. E ali ele falou assim, aqui ó, criança. Ele morreu. Não, é como imolado. Como? Ele não tinha morrido, não. O sangue não era dele, tá? Era de um animal. Era de um animal que morreu no lugar dele. Morreu no lugar dele. Representação. Vê que toda a escritura conversa. Toda ela. E para você ouvir esse vídeo, irmão, você está ouvindo agora, é necessário você fundamentar o seu entendimento nos vídeos anteriores. E todo esse entendimento ele está muito avançado. É muito avançado. Então, quem não está acompanhando, né, irmão? Exato. Vai conseguir Nós temos aí hoje, no nosso canal, 110 vídeos. Né? Já temos 110 vídeos no nosso canal. Então, imagina o que é isso de estudo. Para que você hoje chegar agora a entender aqui, é necessário, se você não está entendendo, voltar. Porque isso é maná precioso, viu, irmãos? Você tem que crescer em graça e conhecimento diante de Yahvé e dos homens para você ser arrebatado. Para crescer em graça e conhecimento diante de Yahvé e dos homens, não é ficar se alimentando de Macron, não é ficar se alimentando de guerra da Rússia, não é você ficar ouvindo vacina, não é você, é a palavra de Yahvé, essa é os cadeados sendo abertos no final dos tempos, é isso que faz você ficar maduro. Por quê? Porque o entendimento de algo profundo da Escritura fala para aqueles que são amadurecidos. Porque você não vai dar nada que seja algo precioso
e para um adulto, para uma criancinha. Verdade. Né? Porque a criancinha não vai entender nada. A criancinha não vai entender nada. Então, se você está chegando agora e não está entendendo nada, é porque você está chegando nessa condição de criancinha. Então, você volta lá do início e começa a fundamentar o seu entendimento. É um esforço, né? É um esforço. Porque Papai Yauch falou lá em Lucas, a porta, são muitos, perguntaram para ele, são muitos que se salvam? São isso? Não. Não. São poucos. Perguntou, são poucos? Muitos querem entrar, né? Ele pergunta, são poucos os que se salvam? Aí ele falou o quê? Ele fala, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois muitos vão procurar entrar e não poderão. Ali ele afirma que aí é pouco. Faz um link, é pouco. Falando assim, em outras palavras, linguagem de sábio, são poucos, porque são muitos que vão tentar, mas são poucos que vão entrar. Estão entendendo, irmãos? Mas aí ele fala, se esforcem por entrar, se esforcem por entrar. Né? Você vê que existe uma parte nossa ali para poder entrar. E faz a conexão de que a porta ali é estreita. E faz um link com Lucas. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, muitos baterão, fazendo o link daquilo que o papai falou. Muitos que procurarão entrar, baterão, mas não entrarão, não poderão entrar. Por quê? Porque não se prepararam, né, irmãos? Não se prepararam. Gratidão, papai, né? Dias de Noé. Isso. Nós vamos agora fazer aquela conexão agora em relação a... É muita mensagem, né, irmãos? Muita mensagem. Você viu que a mulher, ela é habitada por espíritos malignos. Toda espécie. De toda espécie. Aves repugnantes. Aves repugnantes. Essa mulher, ela é hoje representada pela principal religião e também pelas suas filhas. Quando fala filhas, representa aquelas que saíram de lá. Por quê? Porque ensinam as mesmas coisas que aprenderam da mãe. Exatamente. Com pequenas alterações, pequenas mudanças. Porque não adora imagens de escultura, acha que está em Alxalã, mas está ainda em Babel, né? Ainda está em Babel. E a promessa... Não adora imagens de escultura, mas adora a riqueza, né? Que é idolatria. É idolatria, né? A riqueza é idolatria, é abominável, né? Então, quando não adora uma coisa, adora a outra, né? Então, quando nós estamos vendo toda essa palavra, tudo é um engano, irmãos. Que é assim, olha, aqui nós temos espaço para todo mundo. Entendeu? Aqui nessa terra, o administrador infiel falou assim, nós temos aqui um espaço para te encaixar do jeito que você quiser. Ó, você pode ser espírita, você pode ser evangélico, você pode ser da Umbanda, Candomblé, da Católica, aqui, ó, todo mundo aqui é muito bem-vindo, né? Nós estamos buscando aqui a paz entre as religiões, então você fique tranquilo, aqui eu vou preparar um lugarzinho para você e você vai ficar muito bem. Irmãos, esse aí é o engodo de Satanás. Por quê? Porque Satanás, ele não quer obedecer ao Criadorial. Verdade. Tá? Ele quer ser o rei da terra. Ele quer ser o rei da terra, irmãos. E é nisso que entra essa condição de final dos tempos. A condição de final dos tempos que Iau não suporta mais essa condição e por isso ele envia um anjo no final dos tempos para trazer esclarecimento da palavra e a terra toda foi iluminada com a sua presença e ele condena todo esse ato, toda essa maldade, toda essa violência. Por quê? Porque essa mulher, ela violentou essa terra. Ela violentou
por diversas vezes. Ué. E matou, e derramou sangue inocente. Isso tudo vai ser cobrada dela. Vai ser cobrada dela. Por quê? Porque o tempo dela está definido. E ela vai cair. E é por isso que vem a orientação no final dos tempos. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Para que vocês também não experimentem da sua... furor da ira. A ira que vem sobre ela. Né? Vocês não experimentem isso, porque não vai ser nada bom para vocês. Diz assim, Apocalipse 18, 4. Apocalipse 18, 4. Ouvi então outra voz do céu que dizia: sai dela, ó povo meu, porque para que não sejais cúmplices, viu? Cúmplices dos seus pecados. Sabe a pessoa que quer ser bonzinha com todo mundo, né? Eu quero ser bonzinha para todo mundo, né? Falando, vamos agradar todo mundo. Não toma partido, irmãos. É necessário você tomar partido, igual aconteceu ali quando eles estavam no Monte Sinai. Moisés, desceu e ali viu o povo o quê? Prostituindo diante da imagem ali de Baal. Nossa. Aí o que acontece? Aí ele pega e fala assim: quem é por Ial atrás de mim? Só uma tribo tomou partido. Qual? A de Levi. Só a tribo de Levi tomou partido para trás de Moisés, Por isso que a tribo de Levi, ela recebeu uma incumbência e uma elevação de ser uma tribo separada para Ial. Porque eles tiveram coragem de tomar partido por Ial. Entendeu? E aqui, por isso que a Ial está falando aqui, sai dela, toma partido por mim. Sai dessas religiões babilônicas e vem para Ial-Shalã, que já está tudo pronto para receber vocês. Exatamente. Entendeu? Está tudo pronto, mas é necessário que vocês saiam dela. Por quê? Porque a minha ira vai ser implacável para com essa mulher. Por quê? Porque o pecado dela já acumulou até o céu. E ele fala aqui, versículo 6. Devolvei-lhe o mesmo que ela pagou, pagai-lhe o dobro, conforme suas obras. No cálice em que ela misturai para ela o dobro. Nossa. O tanto que ela se concedia em luxo e glória, devolvei-lhe em tormento e luto, porque em seu coração dizia: estou sentada como rainha. Viu que ela estava sentada como rainha sobre a besta? Que está escrito aqui, Apocalipse 17, versículo 3. Ele me transportou, então, pelo Espírito ao deserto. Não é em espírito, é pelo Espírito ao deserto. Onde viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, viu? A condição ali de trono. Ela está sentada sobre a besta. E como por rainha. Isso que ela está sentada como rainha, que é Apocalipse 18, 19, né? 18. Fala assim, 18, por isso que ela fala, versículo 7, o tanto que ela se concedia em glória e luto, devolver em tormento e luto, porque o seu coração dizia: estou sentada como rainha, não sou viúva, e nunca experimentarei luto. Quando fala não sou viúva, por quê? Porque ela não é casada com aquele que morreu, né? Que morreu, né? Tá falando que não é ela. Não, ela não é que é igreja de fato, né? Ela foi após outro, após outro, casou com outro, né? Não sou viúva porque o meu marido tá vivinho. Exatamente. Você vê que não é casado com aquele que morreu, né? Não era casado com aquele que morreu. Então ela fala assim, por isso, versículo 8, por isso as pragas virão num só dia, morte, luta e fome,
e pelo fogo será devorada, porque o mestre Ial, que a julgou, é forte. Tremendo. E aí ele fala, então os reis da terra que se prostituíram com ela e compartilhavam seu luxo, chorarão, baterão no peito ao ver a fumaça do seu incêndio. Fumaça do seu incêndio. Fumaça do seu incêndio. Isso aqui, irmãos, é só um pouquinho para você entender a respeito das conexões, as interpretações erradas que se fizeram. Aquele que vem repartir os despojos, conforme a passagem, né, que nós lemos ali em Isaías 60, versículo 1, no final dos tempos. Não é a interpretação que foi feita daquela vinda do Papai Ausch, Sim. né? Mas no final dos tempos, quando a verdade da palavra ela viria abrir para que haja luz no momento mais sombrio da terra. Por quê? Porque o sol se retirou. O sol se retirou para a luz inacessível, né, irmãos? E a terra ficou num total de trevas. Trevas, escuridões terríveis. Densas trevas. E a única coisa que ainda tem de luz nessa terra é a lua e as estrelas que estão aqui. Mas quando eles foram recolhidos, aí sim, isso aqui vai ser algo totalmente insuportável. Verdade. Nós temos que obedecer aqui, irmãos, sair dessa Babilônia. Por isso que a gente fala, você está vendo aí as denominações, está vendo aí o romanismo, né? Você está vendo que isso não tá certo. Você sabe que isso não está certo. Você vê, ou então você tampa os olhos para não ver. Mas agora é a hora. Sai dela, povo meu, porque em breve vai vir todo esse tormento e aqueles que estiverem com ela sofrerão da mesma forma como ela vai sofrer. Todos aqueles que estiverem com ela vão cair numa grande tribulação. Isso faz um link com o quê? A carta à igreja de Tiatira. Olha só. A carta à igreja de Tiatira, Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Fala assim, ó. Apocalipse 2,18, ao anjo da igreja de Tiatira, né? Assim diz o filho de Al, cujos olhos parecem chamas de fogo. Mostrando claramente ali o que espera a essa Babilônia ser queimada, né? Versículo 21 diz, dê-lhe um prazo para que se converta, dê-lhe um prazo para que se converta, dê-lhe um prazo para que se converta. Sai dela. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Viu que está falando exatamente essas palavras lá? Sobre prostituição? Sou rainha. E não sou viúva. Não sou viúva. Né? Aí fala, eis que a lançarei no leito. Aí. Aqui ele fala assim, ó, e com aqueles que cometem adultério com ela. Aqueles reis lá se prostituindo aqueles com reis ela. Cometendo adultério numa grande tribulação. De novo, versículo 22. Eis que a lançarei no leito, e os que com ela cometem adultério numa grande tribulação, a menos que se converta da sua conduta. Aqui nós já vimos, irmãos, que essa era está andando junto. Juntinho. Está andando junto com a era de Sardes e está andando junto com a era de Filadélfia. Por isso, é a era mais extensa. Por isso que está falando assim, se estou dando tempo para vocês se converter. Caso vocês me convertam, eu vou lançar vocês numa grande tribulação. Essa era passou? Não. Não. Você está falando, estou dando tempo para você se converter, significa que essa era está caminhando junto com as outras. Mas foi ensinado que começa uma era, termina a outra. Começa uma era, termina a outra. O mensageiro de Sardes, né? Ensinou muita coisa errada. E uma das coisas erradas era, termina uma era para começar outra. Aqui está mostrando claramente, é simples. Eu estou dando prazo para vocês se converterem e se arrependerem da prostituição. Mas, se vocês não se arrependerem, eu vou lançar vocês numa grande tribulação.
essa tribulação, faz o link lá com Apocalipse 12, que se levanta no final dos tempos, Micael, junto com os filhos do seu povo, mas o teu povo escapará, todos aqueles que estiverem inscritos. E quando ele escapar, vai acontecer uma grande tribulação como nunca houve. Está escrito lá em Daniel 12. Então aqui, irmãos, não acabou a era. Por isso que está falando assim, olha, estou dando tempo para vocês se arrependerem. Se vocês não se arrependerem, aí sim, eu vou lançar vocês numa grande tribulação. Ou seja, quando é que a era de Tiatira termina? Na tribulação. Na tribulação. Aí ela termina. Entendeu, irmãos? Aí termina todas, né? Aí mostra a condição ali de Babilônia caiu e vai ser exterminada, vai ser jogada no fogo. Exatamente. Entendeu? Vai ser colocado fogo e aqueles reis da terra vão se lamentar. Por quê? Porque eles se prostituíam com ela. Então os reis da terra vão bater no peito, se lamentando, como nós lemos ali. Apocalipse 18. Se lamentando por quê? Porque eles faziam comércio com ela. Fazia comércio. E agora eles vão perder a fonte de lucro. Pois é. Compreende? Isso aí, irmãos, é para vocês entenderem a necessidade de sair de Tiatira e sair de Sardes. Venha para Filadélfia. Aqui você vai ter a condição de escapar de tudo isso que está para acontecer em breve. Em breve. Em breve. Gratidão, papai. Gratidão. Nós vamos encerrando aqui, irmãos. Mas esse estudo é para você entender que aquele anjo está aqui nessa terra, está orientando, está falando, mas ele não vai ficar aqui por muito tempo. Vai embora. Em breve. Tem uma porta aberta. Essa como nos dias de Noé. A arca está ali recebendo. Estão sendo chamados. Vai ser um momento que vai fechar. Mas nós nunca vimos. Nós nunca vimos que arrebatamento e ascensão. Porque você nunca viu, não quer dizer que não exista. Na mesma época, na era de Noé, nunca tinham visto chuva. E quando veio para arrasar, irmãos. Veio como uma grande chuva torrencial. E assim vai acontecer também ali quando Emanuel ele se manifestar como uma grande chuva torrencial, gerando morte, né? Amados irmãos, nós vamos concluir dando gratidão, papai. Gratidão. Okay? Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. Aleluia, adorado seja Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Yeah.